nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, pessoal. Vamos começar com os avisos da noite. Divulgar os cursos doutrinários de 2024, começando aqui pelo grupo de estudos Boa Nova. As reuniões do grupo têm por objetivo estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de forma simples, item por item, e é aberto a frequentadores e trabalhadores. Vai começar amanhã, às 8h15 às 9h15, sempre às terças-feiras. Inscrições na sala Herculano Pires, no 2º andar. Mais um curso, agora de formação baseado na doutrina espírita, indicado a todos os educadores espíritas, interessados na educação do espírito, desenvolvimento de crianças e também de adolescentes. Início dia 5/3, às terças-feiras também. Só tem 4 meses de duração, então é bem curtinho, das 20 horas às 9h30, na sala Dr. Maurício. As inscrições são feitas na livraria. O público-alvo, os interessados, devem ter conhecimento na doutrina espírita, ter ou estar cursando algum curso espírita da nossa casa e ter afinidade com a causa da evangelização. É um curso para os educadores espíritas. Fora esse, a gente divulga também o Encontro Amigo, que é excelente, o grupo de apoio aos enlutados. Afinal, a paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. Temos os encontros presenciais, todas as quartas-feiras, das 14 às 15,
na sala Herculano Pires, no segundo andar, ou online, pelo Zoom, às quartas-feiras, das 20 às 21h15. O ID e o Zoom... Não tem, né? O ID vai ficar difícil divulgar aqui, mas lá na livraria... está lá no quadro de avisos. O Reinaldo vai dar uma dica agora, aliás, vai fazer a divulgação do curso do Principiante Espírita, e depois eu volto para apresentar os trabalhadores da noite. A Marisaura já está cobrando aqui. Boa noite a todos. Bom, eu quero convidar vocês para participarem do curso do Principiante Espírita. Vocês veem aqui, temos todos os médiuns, passistas aqui trabalhando. Para estar trabalhando aqui, todos eles passaram por esse curso. E às vezes a gente vem na casa e quer entender um pouco mais, quer saber o que é essa doutrina, até para participar desse próprio curso que o Luquinhas está falando, a gente precisa conhecer um pouco mais a doutrina. Então agora o ano realmente começou, né? Carnaval já passou, as festas já ficaram para trás, feliz ano novo aí para quem começa o ano depois do carnaval. E é hora da gente começar a estudar de verdade. Nós temos 4 dias de curso iniciando esse ano. Temos aqui o sábado às 15h30. Todos os cursos começam aqui no salão. No sábado às 15h30. Amanhã também às 20h15. Temos na quarta-feira, que é à tarde, também às 14h30. E na quinta-feira também começa aqui às 20h15. Então tem para todo mundo, tem para todos os horários, dá para se organizar, dá para fazer o curso. E é muito importante para nós, porque o que Kardec falava para nós? O que Jesus falava para nós? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu vou olhando aqui, no salão tem pessoas que me deram aula, né, muitos aqui, né, que me deram aula, e muitos outros com quem eu estudei e com quem já estiveram nas fileiras ali, quando eu estava aqui do outro lado já passando a doutrina também. Então, a gente acaba se conhecendo um pouco mais, além de conhecer a doutrina, a gente acaba fazendo amizade, conhecendo mais as pessoas da casa, e se enturmando um pouco mais e entendendo o que Kardec veio passar para nós. Então nós temos aqui uma grande oportunidade de entender o que é realmente a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita e fazer parte da Casa de Paz e Amor, estar aqui um pouquinho mais. Vocês podem reparar, quando a gente chega, um cumprimenta o outro, um conversa com o outro, fica aquela briga, a Heleninha mandando ficar quieta, e Marisaura aqui já... Por quê? Porque a gente fez esses cursos e a gente passa a se conhecer um pouco mais, passa a ter um pouco mais de amizade dentro da doutrina. Isso é muito importante para nós. Então, convido a todos para entrar no curso, para se cadastrar nesse curso e fazer o curso na casa. Acabou de começar, só teve a aula inaugural antes do carnaval, e teve o carnaval esse período todo, e agora, a partir de amanhã, começa realmente para valer, e vamos fazer parte desses cursos. Sejam todos muito bem-vindos. O cara só vem aqui para brilhar, né? Pessoal, é muito bom esse curso do principiante, passa bem rápido e a gente acaba virando uma família mesmo. Vai fazendo as confraternizações e passa tão rápido os 4 anos, e depois um trabalho puxa o outro, um dirigente convida você a participar de outro trabalho, então a gente acaba ficando aqui na casa. Vamos aos trabalhadores da noite. A expositora é a Marisaura Brocanello, que vai falar para a gente do capítulo 10, os itens 7, 8, 9 e 10. Bem-aventurados os misericordiosos. O Evangelho, a mensagem e a prece serão lidas pela nossa amiga Maria Helena. As vibrações do passe e as vibrações gerais pela nossa amiga Heleninha, Helena Tamamuro. E as vibrações da água e a prece final pela Rosângela Guido. Então, um bom trabalho para todos nós. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir,
essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. A mensagem é do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. No berço terrestre, a pessoa se reassume na família ou no grupo social em que deve reaprender lições e conclusões do pretérito, com o resgate de débitos que haja contraído, ou em que possa prosseguir nas tarefas de amor e cooperação, as quais livremente se empenha. Então, vamos fechando nossos olhos, conectando nossos corações a Jesus. Ele está aqui conosco, sabe de todas as nossas necessidades e nossas aflições. Então, vamos nos conectando a Ele de alma e de coração. E que Ele possa nos abençoar nessa noite de hoje, nesse Evangelho, abençoar a palestrante da noite. E que Ele esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui hoje com um pouquinho mais de entendimento do Evangelho. Eu não vou fazer palestra, nós vamos estudar o Evangelho. E esse estudo de hoje tem lição de casa. A lição de casa tem que ser feita, porque quem não fizer, os lá de cima estão vendo, viu? Não vale tapear. A lição de casa é pensar no assunto. Mas pensar muito, com carinho e tirar suas conclusões. Então, é uma lição bastante difícil, porque quando a gente para e pensa, a gente raciocina e vê que muitas vezes a gente erra e erra feio. O capítulo de hoje é o capítulo 10. A Heleninha separou para mim os itens 7, 8, 9 e 10. São 4 itens, mas eles são curtos. O seu Toninho começou a semana passada esse capítulo e ele vai se estender durante o mês todo. E o que esse capítulo fala? O sacrifício mais agradável a Deus. Se estás fazendo uma oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Vamos parar aqui. Se nós vamos fazer uma oferta, o que é uma oferta? Por que Jesus falava em oferta? Vamos ler mais um pedacinho para a gente entender. Mas vamos começar a pegar os principais pontos. Jesus está falando, se você vai fazer uma oferta e você percebe que você tem uma mágoa ou que alguém tem uma mágoa sua, primeiro vai se reconciliar com a pessoa, depois você vem fazer sua oferta. Uma coisa de cada vez. Não vamos atropelar. Quando Jesus disse, vai e reconcilia primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor
é o dos nossos próprios sentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Quantas vezes a gente acha que não fez nada de errado? Ah, mas eu não fiz nada de errado. Nossa, eu sou um santo. Olha, se fosse santo, não estava nem na terra. E para começar, não era nem espírita e nem vinha assistir palestra. Porque todo mundo fala assim, eu sou espírita, eu sou médium. Eu penso logo com meus botões, coitado, deve muito da vida anterior, né? Então, quando Jesus fala para que a gente repare o mal, ele está pedindo que a gente se reconcilie. Vamos pensar aqui na família. Será que ninguém da família tem nenhuma mágoa nossa? Primeiro ponto de interrogação da lição de casa. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Será que na nossa cabeça não passa nenhum mau pensamento? Nos dias de hoje, que a gente fica lá nas redes sociais, às vezes a gente vê alguma coisa, aí a gente acaba pensando mal da pessoa ou do acontecimento, ou às vezes alguém nos liga e fala alguma coisa e a gente pensa erradamente. Quantas vezes a gente não conhece as pessoas com as quais a gente convive? Esta semana passada, uma pessoa, uma trabalhadora da casa, de um dos trabalhos que eu frequento, já de uma convivência de quase 2 anos, me contou que tem um neto autista e que ela é quem cuida e que é um jovem que dá um certo cuidado. Eu parei e fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu me encontro com ela e nunca perguntei se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa. Eu sempre a acho uma pessoa meiga, dócil, mas será que nunca ela precisou de um ombro amigo? Será que ela nunca precisou de um consolo? Será que ela nunca precisou de uma prece? Então, quando a gente para e pensa, a gente vê que a gente erra muito. E Jesus continua, quando entrares no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra teu irmão. Quando nós entramos aqui, nós estamos num templo. Porque Jesus disse assim, somente assim a oferenda será agradável. Porque é proveniente de um coração agradável, de um coração puro de qualquer sentimento. Por que Jesus fala em oferenda? Porque os judeus, eles faziam oferendas vivas, eles ofereciam coisas. E nós, como cristãos, o que nós oferecemos? Nós oferecemos a nossa alma a Deus. Por ser o grande problema da humanidade, o orgulho leva o homem a disfarçar seus próprios defeitos, principalmente os morais, e muitas vezes até os defeitos físicos. Nós, às vezes, não contamos para o nosso amigo que nós temos um problema físico para não nos sentirmos, muitas vezes, diminuídos até como pessoa diante dele. Quantas vezes, às vezes, a gente ouve e fala assim, nossa, mas atualmente tem tanta criança autista, tem tanta criança com problema. Sempre tivemos. É que as famílias escondiam. Por quê? Porque nós não tínhamos o conhecimento da causa, nós não tínhamos o estudo, nós não tínhamos ainda nos aprofundado naquele tema e nós julgávamos.
Eu me lembro, eu morei de frente a uma casa, muito bonita, num lugar muito bom aqui de São Paulo, que naquela casa tinha um porão. E ali naquele porão habitava um rapaz que somente a mãe entrava ali. Ele não aparecia para ninguém, nem para a família. Por quê? Porque a família tinha receio e tinha vergonha da situação dele, que tinha um problema psíquico, que na verdade era um problema obsessivo muito grande. Então hoje, tudo veio à tona por conta da internet, por conta dos estudos, e até porque nós estamos passo a passo evoluindo. As crianças na escola, quantas vezes ficavam relegadas a um segundo plano, porque não tinha quem o ajudasse a progredir. E hoje, por lei, é obrigado a ter alguém que assista aquela criança. Então, nós estamos dando passos de formiguinha, mas nós estamos progredindo. Primeira lição, terceira lição de casa. Eu estou progredindo? Eu estou estudando, eu estou fazendo cursos, eu estou lendo, eu estou tirando proveito daquilo que eu leio, eu só leio fofoca, eu só quero saber da vida de quem foi lá no, como que chama aquele programa que passa na Globo? BBB? É isso que eu sei? É isso que eu quero saber? O que é a sutileza desse capítulo? Jesus combateu com amorosidade todos os vícios, os medos e principalmente o orgulho. Todo o seu ministério fora realizado com a base na justiça e na misericórdia. Os seus momentos foram assinalados pela abnegação e pela ternura. Qual é a sutileza deste capítulo? Principalmente desses 6 primeiros itens. Eles nos fazem refletir sobre o que Jesus quis nos dizer sobre a tolerância. Até onde eu sou tolerante? Até onde eu tenho paciência? Nada é por acaso. Quando eu li no Evangelho esta frase, eu queria me enfiar debaixo da cama, é que não tinha espaço. Porque eu, às vezes, sou muito intolerante. Eu sou hiperativa. Sempre fui e descobri com 70 anos que eu tinha TDAH. Sempre fui hiperativa. E a minha hiperatividade sempre causou intolerância com aqueles que eram mais lentos. E isso foi um grande erro meu. E eu vivo me penitenciando por conta disso. Só que eu não sabia que eu era tão acelerada. Porque enquanto alguém está pensando, eu vou fazer almoço, o meu já está pronto, entendeu? E isso é horrível, porque todo mundo te cobra. Calma, tenha paciência, anda devagar, faz as coisas com mais morosidade. Então, vocês imaginam a agonia quando você convive com uma pessoa que é mais lenta. É angustiante, mas é um problema que tem que ser corrigido. Não tomo remédio, nada disso. Me educo. E educar-se é o primeiro passo para a evolução. E isso um dia eu ainda hei de conseguir. O que na verdade Jesus estava nos ensinando? Ele estava nos ensinando o perdão. Ele demonstrou em várias conversas com seus discípulos sobre o que estava por acontecer. Ele falava sobre o perdão. Quando Pedro lhe pergunta, quantas vezes precisamos perdoar? E ele responde, 7 vezes. Ele pergunta, 7 vezes? Jesus diz, não, 70 vezes 7. Porque ele sabia que Pedro o trairia, negando-o 3 vezes, jurando não o conhecer. Quando Pedro nega Jesus, ele nega
de tal forma que ele, quando escuta o galo cantar, ele percebe que ele traiu Jesus. E neste momento ele se arrepende. Mas Jesus em nenhum momento o condenou. O que Jesus diz para ele? Se acalma, Pedro. Reúne os discípulos e prega o evangelho. Olha como Jesus nos ensina o perdão. E quando ele diz, por que tu vês o argueiro no olho do teu irmão e não vês no teu olho? O que é argueiro? Argueiro é um cisco. Por que eu vejo o cisco no olho do meu irmão e eu não vejo a trave que está no meu olho? O que é a trave? A trave é aquele pedaço de madeira grande que serve para segurar o telhado. E é um pedaço enorme. Então eu enxergo o cisco no olho do Reinaldo, mas eu não enxergo a trave no meu olho. Porque é fácil achar o defeito no outro e é muito difícil olhar o seu. O Jesus ainda diz, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um dos caprichos da humanidade, principalmente nos dias atuais, é cada qual ver o mal alheio, antes de ver o seu próprio. Como a gente gosta de olhar a vida do vizinho, a vida do povo na internet. Para julgar a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de tal forma que você se deslocasse de você mesmo, olhasse no espelho e pensasse, o que será que esta pessoa que está aqui pensaria de mim? O que será que ela estaria fazendo no meu lugar? Ela estaria fazendo o que eu faço? É bom a gente nem ter a resposta, porque a gente ficaria com vergonha. Quando eu pergunto o que o outro pensa e ele responde, ele fere o nosso orgulho, porque nós ainda somos diminutos. O nosso orgulho, ele é acerbado. E nós achamos que nós somos potentes, que nós somos maravilhosos, que nós sabemos tudo, quando na verdade nós não sabemos nada. Quanta gente sabe mais que a gente? Esse orgulho, ele é essencialmente contrário à caridade. Pois ela é indulgente, ela é modesta e ela é simples. E Jesus se empenhou em combater a vaidade, o orgulho e a soberba, porque eles são fontes inesgotáveis de ações negativas, como a fofoca, o mal-querer, as intrigas e as desavenças na família. Quando Jesus chama Pedro e pede para ele pregar o seu evangelho, em nenhum momento ele usou a lei de Talião, ele usou a lei do amor, da compreensão. E quando Judas o traiu? Judas vendeu Jesus por 5 moedas. Quando ele pega aquelas moedas no templo, ele tem a sensação que aquelas moedas estão queimando a sua mão. E ele joga as moedas no templo. E os senhores da lei, os sacerdotes, recolhem as moedas. Mas eles dizem um para o outro, como essas moedas são moedas do sangue, porque foi a venda que ele fez de Jesus, eles não querem colocar aquelas moedas no cofre do templo. E eles compram com ela um campo, um terreno, aonde eles vão construir um cemitério, o qual eles deram o nome de cemitério do sangue. E Jesus perdoou Judas, porque Judas, naquele momento do arrependimento, ele se desespera
e ele sai e ele comete o suicídio. E quando Jesus, pregado na cruz, depois de julgado, depois de sacrificado e depois de tudo que ele passou, se sabendo inocente, inclusive Pilatos tinha certeza que Jesus era inocente, ele sai dali em espírito e vai até o Vale dos Suicidas e recolhe Judas. Será que alguém de nós tem essa condição do perdão? Lição para casa. A quem eu devo perdoar? A quem eu devo pedir perdão? Primeira pessoa que eu devo me perdoar é a mim mesmo. Se eu fiz aquilo que eu sabia e aquilo que eu podia, eu fiz o certo, mesmo muitas vezes errando. Porque eu tentei, eu procurei me melhorar e estou procurando me melhorar. E como que eu vou prosseguir esta evolução? Estudando. Porque Jesus disse, a educação é a luz do mundo. É a luz do ser humano que guia todos rumo à evolução. Por isso reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias. Que a paz de Jesus envolva a todos. Que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, mas com a certeza que demos hoje um passo vindo para esta casa de oração, aonde cada dia ela nos traz um aprendizado novo. Que Jesus esteja com todos, hoje e sempre. E assim, então, depois desta palestra tão elucidativa que a Marisaura nos trouxe, os conhecimentos do Evangelho, o puro Evangelho de Jesus, vamos agora com as equipes amoráveis de médicos especialistas, que quando adentramos já no salão, as equipes já nos auscultaram a cada um de nós, analisaram as nossas fichas reencarnacionistas, as nossas fichas de anamnese, e agora, juntamente com os médiuns, que preparados adredemente, desde ontem, já estão preparados para esse trabalho do passe, vamos todos agora, unidos em Jesus, com os mentores espirituais, receber o passe tão necessário junto ao nosso corpo físico, perispírito e espírito. Os nossos centros de força serão intensamente banhadas pelas cores multicoloridas do arco-íris e vamos projetando intensamente estas cores, juntamente com os nossos médicos especialistas, junto ao nosso coronário, mentalizando o branco do algodoal, intenso, espargindo intensamente esta cor branca, para que assim possa espargir intensamente, trabalhando a nossa casa mental, enquanto os nossos médicos neurologistas vão atuando intensamente. E vamos para o nosso frontal, num amarelo dourado intenso, juntamente com os nossos médicos oftalmologistas, Dr. Tiono, Dr. Takeda, que são os médicos responsáveis para o campo visual, para o tratamento visual de cada um de nós. Vamos então mentalizar esse amarelo dourado intenso, espargindo intensamente. E vamos para o nosso laríngeo, num verde das matas, para que assim, acompanhando esses otorrinos laringologistas, que vão trabalhar toda a nossa parte respiratória, desde os nossos pulmões,
a nossa garganta, toda a nossa parte respiratória, vai atuando uma asepsia intensa em toda a nossa parte respiratória, aspirando e respirando esse verde das matas, para que assim os nossos otorrinos laringologistas possam efetuar o tratamento adequado em cada um de nós. E vamos para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, enquanto os nossos médicos cardiologistas, assessorado pela equipe de Dr. Zerbini, vai atuando intensamente no nosso cardíaco, no nosso campo emocional, e vamos vibrando intensamente para o nosso cardíaco, para que assim possamos amenizar os nossos campos emocionais. E vamos para o nosso gástrico, acompanhando os médicos gastroenterologistas, que vão realizando as endoscopias espirituais, tratando do nosso estômago, da nossa parte digestiva, do nosso esôfago, e vamos vibrando intensamente esse verde das matas, para que assim esse verde possa realizar uma asepsia intensa de campos vibratórios junto ao nosso gástrico. E vamos para o nosso esplênico, num vermelho pujante, todos os órgãos vinculados ao nosso esplênico, que sejam os nossos rins, o nosso baço, pâncreas e fígado, possa ser intensamente fluidificado por esses especialistas, para que assim haja uma renovação sanguínea, uma renovação celular, e vamos vibrando intensamente esse vermelho pujante, para que assim possa se processar intensamente o tratamento. E vamos vibrando para o geniturinário, com os nossos médicos urologistas, ginecologistas, e vamos descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, acompanhando os nossos médicos ortopedistas, fisioterapeutas, massagistas, acupunturistas, e vamos vibrando intensamente com todo esse tratamento, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no nosso coronário, enquanto estivermos aqui presente, as equipes espirituais estarão nos dando o tratamento necessário a cada um de nós. E vamos agora com outras equipes espirituais, que são os nossos índios, pretos velhos e caboclos, os nossos evangelizadores, e vamos direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares, e vamos realizar o Evangelho do Lar com toda a nossa família. E assim, enquanto os nossos especialistas vão fluidificando cômodo a cômodo todos os cantos e recantos do nosso lar, vamos bafejando de luzes espirituais, a fim de que possa haver uma limpeza fluídica e psíquica de campos vibratórios negativos e repondo-as positivamente. Vamos agradecendo também a bênção do nosso trabalho profissional. Todos nós agradecemos intensamente. E aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo, para que assim os especialistas possam analisar o seu currículo e levar toda a ajuda necessária. E vamos agora com outras equipes espirituais, os nossos índios e pretos velhos, os nossos socorristas. Vamos vibrar intensamente para a nossa cidade, a nossa grande capital, onde acolhe tantos povos. Vamos vibrar intensamente pelas nossas vias expressas, pelos nossos motoristas, motoqueiros,
Vibremos intensamente para os hospitais da nossa grande cidade, as UTIs, as CTIs, os prontos-socorros, a ala de enfermagem, o corpo médico, todos os pacientes, o almoxarifado. Vibremos intensamente para os hospitais da nossa grande capital, que são tantos hospitais aqui. Vamos agora também vibrando para os nossos asilos, as creches, os nosocômios. Vibremos para os presídios, para os nossos irmãos que estão confinados lá no presídio, tanto na ala feminina como na ala masculina, dando a nossa vibração, a nossa contribuição de amor junto àquelas criaturas que estão confinadas naquele local. E vamos aproveitar esse campo também, vibrando com os nossos socorristas, junto à Cracolândia, que os espíritos amigos possam levar toda a frutificação excelsa junto àqueles corações tão necessitados, tão carentes de esclarecimentos, de ajuda, que os seus corações possam se despertar, para que assim possam sair dessa vida tão conturbada em que eles se encontram. Vamos agradecendo, vibrando intensamente para a nossa área educacional, que está voltando com força total para as escolas. Vibremos intensamente para toda a área educacional, os nossos alunos, os nossos professores, os diretores, os orientadores, toda a parte educacional possa ser intensamente auxiliada pela equipe de Meimei, pela equipe de Anália Franco, que possa abençoar intensamente, pois a educação será o futuro do nosso país. Vamos vibrando intensamente para as nossas estradas, ferrovias, os aeroportos e os portos, abrangendo todo o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, para que assim o anjo Ismael possa abençoar intensamente o nosso país, abençoando com as cores da nossa bandeira nacional, todos os estados, todas as cidades, todos os povos do nosso Brasil, que será um dia a pátria do Evangelho. E assim vamos para além fronteiras, vibrando intensamente com Jesus, para o nosso planeta Terra, tão azul, tão maravilhoso, mas que está passando por esta fase de transição planetária, onde está acontecendo tantas guerras, tantos desajustes, tantos problemas da natureza. Então vamos vibrar intensamente para o nosso planeta Terra, para que Jesus continue abençoando fortemente o nosso planeta, abençoe todos os povos, todas as crenças, todos os mares, todos os rios, e assim Jesus possa abençoar e segurar todas as pontas do nosso planeta Terra. Voltando aqui para a Casa de Paz e Amor, vamos vibrar intensamente para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados, onde os nossos especialistas ficam anotando todos os papeizinhos que são colocados nas urnas e levam todo o bálsamo de ajuda junto aos nomes que são contidos. E vamos vibrar intensamente para as nossas casas co-irmãs, a Crepade e a Caspage, para que assim possam continuar nas tarefas de atendimento junto àquelas casas tão necessárias naquela região. E aqui na Casa de Paz e Amor, possamos agradecer intensamente a toda a coletividade que acolhe intensamente, carinhosamente, as criaturas que aqui aportam,
de encarnados e desencarnados, dando todo o acolhimento fraterno, de amor, de amorosidade, de religiosidade, de ensinamento do Evangelho, e assim, fortalecidos com esta força propulsora da Casa de Paz e Amor, vamos agradecendo intensamente. E agora vamos passar para o momento da vibração junto às águas e vamos acompanhar a nossa companheira Rosângela Guido nessa vibração. E que Jesus nos abençoe, com a graça de Deus. Vamos iniciar agradecendo a Deus, a toda essa criação desse planeta Terra, desse universo que Ele nos proporcionou. E mentalizar o sol que todos os dias nos faz levantar, nos ilumina, nos aquece. Esse sol brilha por todo o planeta Terra, brilha nas matas, fazendo as plantações crescerem, brilha nas cachoeiras, brilha nos rios, brilha em nossos lares, brilha em nossos corações. Que possamos sentir toda essa energia da Mãe Terra. E assim, a equipe da espiritualidade que trabalha com as medicações, caboclos, índios, biólogos, fitoterapeutas, vão percorrendo todo esse universo, recolhendo os substratos necessários para colocar em cada vasilhame de água nosso a medicação que cada um está necessitado. Então vamos mentalizar as garrafinhas de águas que vocês trouxeram, as que estão em casa, os filtros, as caixas d'água, e ampliar esse amor pelas águas de nossos entes queridos, amigos, vizinhos de hospitais, asilos, creches, penitenciárias, todos que têm uma garrafinha de água ali. E essas águas vão sendo magnetizadas, depositando cada medicamento necessário. Que possamos ter fé, acreditar no trabalho dessa equipe espiritual que deposita esses medicamentos em nossas águas. Quando formos ingerir, demos goles pequenos todos os dias e elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo pela vida, por estarmos aqui encarnados no planeta Terra. E assim, também vamos agradecendo pela essa noite que tivemos, pelas essas bênçãos de luz que foram derramadas em cada um, pelo tratamento que a equipe espiritual médica trouxe a cada um, todos recebendo as benécias do mais alto, conforme seus merecimentos. Que consigamos ser misericordiosos, pacienciosos e ser a nossa melhor encarnação, essa que estamos passando. Que tenhamos uma semana tranquila, de amor, carregando toda essa energia positiva, toda essa tranquilidade, tudo que recebemos nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana para todos, com muita paz, muito trabalho e muita saúde. Obrigada. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.